Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 9 de agosto de 2022, a nossa quinta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Isso amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando a nossa terça de Clash Bet pelos nossos primeiros prognósticos da Copa Libertadores, o jogo entre Flamengo versus Corinthians, jogo de volta. Só que antes, lembre-se, se quiser nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima, ou quer o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, tá beleza? Bom, sem mais delongas, partiu para o jogo. O jogo de ida, como mencionei anteriormente, foi 2-0 para a equipe do Flamengo, atuando fora de casa. Os últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteio para ambas as equipes. O Flamengo, em 6 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar no confronto direto. Em sequência individual, o Flamengo vem a 7 jogos sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo. Em 8 de 10, saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Corinthians, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols, foi a primeira equipe a sofrer, perdeu o primeiro tempo e também saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos entre eles, a equipe do Corinthians venceu em casa e também perdeu. Então, uma vitória para cada lado, uma para o Corinthians pelo Brasileiro e uma para o Flamengo pela Supercopa aí, importantíssima Copa da Libertadores. O Flamengo teve mais uma vítima que perdeu, foi o São Paulo, outro time paulista, pelo mesmo placar que venceu o Corinthians no primeiro jogo, 2-0 para o Flamengo diante do São Paulo. E o Corinthians conseguiu buscar um empate diante do Avaí e ficou no empate em 1-1. Bom, esses são os jogos dessas equipes no último final de semana. Para essa partida, o Flamengo tem a vantagem, venceu o primeiro duelo por um placar de 2-0, pode até perder com um gol de diferença e leva a sua vaga para a próxima fase. Acredito que o Flamengo não perde essa partida, principalmente com o apoio da sua torcida. Se o Flamengo vencer o Corinthians com a arena lotada, imagine o Flamengo em casa com a arena lotada em seu favor. Se estava em desfavor na casa do Corinthians, meu amigo, vai estar lotada a favor da equipe do Mengão. Por esse retrospecto, não vejo o Flamengo perdendo. A equipe do Dorival Júnior vem à exceção, vem a cada dia melhorando mais o seu futebol. Não é à toa que nos últimos 8 jogos vem de 7 vitórias e um único empate diante do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, aonde o Flamengo tentou furar o bloqueio, jogou melhor, mas não conseguiu marcar o gol. Para essa partida, vamos com a dica Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Continuando, vamos agora para a Liga dos Campeões, qualificação da Europa, o jogo do Plazin versus Sheriff Tiraspol, que tem início às 14 horas. Bom, o primeiro duelo entre essas equipes, a equipe do Plazin venceu fora de casa por um placar de 2-1, venceu a equipe do Tiraspol, que venceu até o Real Madrid. Sim, na última temporada, o Tiraspol foi uma zebra gigantesca em pleno estádio do Real Madrid. Bom, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 3 confrontos, ambas as equipes sofreu gol. Em sequência individual, nos últimos 6 jogos, o Plaze vem sem derrotas. A 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca. E a equipe do Tiraspol, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Em 7 de 9 saiu menos que 3 gols na partida. Bom, para essa partida, o Plaze tem a vantagem aí e um empate para se classificar para a próxima fase. Já o Tiraspol, atuando fora de casa,
tem aquele leve risco de tentar sair para o jogo para buscar um gol e tentar se fechar. É aquele velho dilema: se o Tiraspol não conseguiu surpreender a equipe do Plaze em casa, imagine fora de casa o Plaze com o apoio da sua torcida, o estádio lotado, tem um elenco mais qualificado. Então, para essa partida, o Plaze tem um leve favoritismo e um novo triunfo da sua equipe. Por esse retrospecto, acredito aí que o Plaze vai vencer novamente, mas também vejo um bom duelo interessante para gols. Então, vamos para um jogo para casa vence em questão de resultados e também acredito no jogo para ambas as equipes marcam. Probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para o jogo do FC Midland versus Benfica, com início às 14h45. O primeiro duelo entre essas equipes, a equipe do Benfica atropelou. Foi 4-1 para a equipe de Portugal contra a equipe da Dinamarca. Bom, em sequência individual, o Midland sofreu gol nos últimos 16 jogos. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5, menos que 5 cartões. E 10 deles saiu ambos marcas. Já o Benfica vem em uma sequência de 8 vitórias consecutivas. A 6 saiu mais que 2,5 gol. 4 de 5 ambos marca. Em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 11 escanteio. Para essa partida, Benfica novamente é o favorito, mas atua fora de casa. A equipe do Midland precisa fazer um milagre para tentar vencer essa equipe de goleada, que eu acredito que não vai acontecer. O Benfica não vai levar uma goleada desta equipe do FC Midland, que tem um elenco com uma diferença técnica gigantesca aí. Então, por esse retrospecto, acredito novamente em um jogo para gols. Vamos pegar esse jogo para mais de 1,5 gols e também sendo mais usado mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-1 fora. Vamos agora para o jogo do Fenecravos versus Cuiabá, com início às 15 horas. O primeiro duelo foi um empate técnico em 1-1. Em sequência individual, o Fenecravos vem aí a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões, ambos marcam. Nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Guarabag é uma equipe que vem a 5 jogos sem derrota, a 8 sofreu gol. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, nos últimos 5 ambos marcam. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. Último confronto entre eles, 1-1. Para essa partida, acredito em mais um equilíbrio técnico. Ambas as equipes se mostraram bastante equilibrado ofensivamente, apesar que teve pênalti desperdiçado, sim, teve pênalti desperdiçado entre essas equipes no primeiro duelo. Ou seja, acredito em mais um equilíbrio técnico. Para falar a verdade, é um jogo para gols em princípio, mas não vejo a equipe do Fenecravos perder essa partida. Então, se você gosta da linha de gols, é um bom jogo para mais de 1,5 gol, mas para essa partida ficamos no mercado de resultado. Então vamos com casa com empate, probabilidade 1-0 ou 1-1 jogo. Aliás, 1-0 não é possível, então seria 1-1 ou 2-1 casa. 1-0 não ia sair o nosso mais de 1,5 gol, né? Então, continuando, vamos agora para o jogo do Dinamo Zagreb versus Ludogorets. O início às 15 horas, o primeiro duelo, o Dinamo venceu fora de casa, 2-1. Últimos confrontos entre eles, 4 de 5 saiu ambos marcam mais que 2,5 gol para ambas as equipes. O Dinamo Zagreb sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em 4 de 5, a equipe do Ludogorets foi a primeira equipe a marcar. Em sequência individual, a equipe do Dinamo Zagreb vem a 18 jogos sem derrotas, ou seja, 18 jogos de invencibilidade. A 3 jogos sofreu gol. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 ambos marcam. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8 menos que 11 escanteio. Já a equipe do Ludogorets, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 5, mais que 2,5 gol. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. E o último confronto deu Dinamo Zagreb 2-1. Para essa partida, acredito em um duelo para gols. A equipe do Ludogorets precisa do resultado. Vai partir para cima, não tenho dúvida. É apenas um gol
que a equipe do Dinamo conseguiu aí levar para o jogo de volta, mas atua em casa com o apoio da sua torcida. Então, para essa partida, acredito aí no jogo para mais de 1,5 gol, mais de 1,5 gol ou ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Rangers versus a equipe do Royal Union Saint-Gilloise, com início às 15h45. Bom, em sequência individual, a equipe do Rangers, desde os últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. A equipe do Union da Bélgica, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Em 5 de 7, menos que 3 gols. O último confronto deu União por um placar de 2-0. Lembrando que ambas as equipes entraram em campo no último final de semana pelo Campeonato Escocês. A equipe do Rangers venceu aí de 2-0 a equipe do Kilmarnock e a equipe do União pelo Campeonato Belga levou 3-0 da equipe do Mechelen. Ou seja, a equipe do Rangers é uma equipe forte, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida em total condições de reverter esse resultado adverso do jogo de ida. Então, para essa partida, acredito no jogo para casa com empate anula, probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para a Copa Sul-Americana, o jogo do Atlético Goianiense versus o Nacional do Uruguai, tem início às 19h15. O primeiro duelo, o Atlético conseguiu um resultado importantíssimo, claro que foi apenas um gol de vantagem, mas conseguiu vencer a equipe do Nacional com aquele emblemático estádio lotado, empolgado, com a chegada do Luizito Soares. Então, o Atlético, não quis nem saber, cuspiu fogo, dragão e venceu pelo placar de 1-0. Em sequência individual, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões para o Goianiense. O Nacional, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 7 de 8, saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto, como mencionei anteriormente, 1-0 para o Atlético Goianiense. O Atlético tem a chance de, com um empate, avançar. E a equipe do Nacional tem que vencer em um gol de diferença para levar para os pênaltis e de 2 para conseguir a vaga. Bom, a equipe do Atlético Goianiense entrou em campo aí no último final de semana também. É uma equipe que conseguiu vencer, venceu a equipe do Bragantino pelo placar de 2-1. Já a equipe do Nacional venceu de 3-0 a equipe do Rentistas. Para essa partida, um jogo bastante equilibrado tecnicamente, como foi o jogo de ida. Acredito em um jogo de bastante marcação. Vamos ficar aí nesse jogo para poucos gols. Jogo para menos de 3 gols e meio com segurança, sendo mais ousado, menos de 2 gols e meio. Probabilidade 1-0 ou 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Independiente Del Valle versus Deportivo Táchira, o início às 21h30. A equipe do Del Valle tem a 4 jogos sem derrotas. 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. 7 de 9 saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Deportivo Táchira tem a 4 jogos sem vitória, a 4 sem marcar gols. 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. 7 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. Em 8 de 9 saiu menos que 3 gols na partida. Último confronto, o Del Valle venceu fora de casa por um placar de 1-0, ou seja, levou a decisão para o seu estádio lotado, não tenho dúvida. O Del Valle vai conseguir a sua classificação. A equipe do Deportivo Táchira não é uma equipe tão forte assim que consiga surpreender essa equipe do Del Valle. Por esse retrospecto, é o favoritismo da equipe do Del Valle. O Táchira, fora de casa, vem a 5 jogos sem vencer, ou seja, tomando aí 2 derrotas e 3 empates. Conseguiu a vaga aí já nas penalidades diante da equipe do Santos. É uma equipe fraca tecnicamente, não vai aguentar essa equipe do Del Valle. Vamos em mais um triunfo. Casa vence, probabilidade 2 ou 3-0 casa. Continuando, vamos para o Brasileiro Série B. O jogo do Grêmio versus Operário, com início às 19 horas.
a equipe do Grêmio atualmente é o terceiro colocado, e 22 jogos disputados, 40 pontos conquistados, 23 gols marcados, 8 gols sofridos, enfrenta a equipe do Operário na 15ª colocação, 22 jogos disputados, 24 pontos conquistados, 20 gols marcados, 26 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Grêmio, quinto colocado, em 10 jogos disputados, 25 pontos conquistados, 17 gols marcados, 3 gols sofridos, tomando 8 vitórias em seus domínios, um empate e apenas uma derrota. Então, o Grêmio é um dos melhores mandantes da competição. Atuando fora de casa, a equipe do Operário é um dos piores visitantes da competição. Em 11 jogos disputados, 18º colocado, com apenas uma vitória, 4 empates e 6 derrotas, 7 gols marcados, 16 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o mais recente o Grêmio venceu por um placar de 1-0 fora de casa. E em sequência individual, o Grêmio vem a 17 jogos sem derrotas, ou seja, 17 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. Para essa partida, o Grêmio vem bastante motivado aí, tentando seguir o Cruzeiro, que está impossível. O Cruzeiro venceu todos os jogos em casa, em 100% de aproveitamento aí, com 11 vitórias consecutivas, fez mais uma vítima, que foi a Tombense, pelo duelo mineiro. O Cruzeiro venceu por um placar de 2-0. O Grêmio venceu também no último jogo que teve à sua disposição. Venceu o Guarani fora de casa, estava na segunda colocação com 40 pontos, mas a equipe do Bahia estava com 37, conseguiu vencer o CSA e tomou novamente a sua vice-liderança. Então o Grêmio tem mais uma chance aí de tomar a vice-liderança do Bahia, já que é a melhor defesa da competição a equipe do Grêmio e tem um bom ataque ofensivo. Enfrenta uma equipe fraca tecnicamente, atuando fora de casa, está brigando contra o rebaixamento. Essa equipe do Operário conseguiu vencer o Náutico lá no último minuto de jogo, mas não é palha para a equipe do Grêmio. Com esse retrospecto, vamos com a dica: Casa vence, probabilidade 3-0 Casa. Continuando, vamos para o jogo do Ituano versus Sport Recife, que tem início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Ituano é o 12º colocado, 2 jogos disputados, 27 pontos conquistados, 23 gols marcados, 22 gols sofridos. Enfrenta o Sport Recife na 7ª colocação, 22 jogos disputados, 31 pontos conquistados, 16 gols marcados, 14 gols sofridos. Atuando em casa, essa equipe do Ituano é o 15º colocado no ranking dos mandantes. Em 10 jogos disputados, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 9 gols marcados, 7 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Sport vem fazendo uma das piores campanhas como visitante. Em 11 jogos disputados, uma vitória, 6 empates e 4 derrotas, 5 gols marcados, 10 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O mais recente, a equipe do Sport venceu por um placar de 1-0 atuando em casa. Em sequência individual, o Ituano vem a 5 jogos sem derrota. 6 de 7 saiu menos que 3 gols. 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. O Sport Recife vem a 3 jogos sofrendo gol. 5 de 7 saiu menos que 3 gols e mais que 4,5 cartões. Último jogo dessas equipes, o Sport vem de um empate. Aliás, a equipe do Ituano vem de um empate. Lanterna aí, Vila Nova. Já a equipe do Sport é uma equipe que tentou vencer o Criciúma atuando em casa, mas ficou também no empate. Estava perdendo, foi buscar o resultado. O Sport tem um dos piores ataques da competição. Dos piores ataques, tinha uma das melhores defesas da competição, mas isso vem caindo jogo após jogos. O Sport marcou 16 gols, sofreu 14, tem um saldo positivo de 2. Enfrenta um Ituano aí que tem um bom ataque ofensivo, mas também não tem uma boa defesa sólida. O Ituano não é uma boa equipe atuando em casa, o Sport também não é uma boa equipe fora de casa. Não tem mais o seu goleiro Maílson, que vinha salvando a equipe nos últimos jogos. Claro que tem o Claudinei, não é o Lisca mais, vem tentando ajustar a sua equipe, mas ainda assim vejo um favoritismo aí, um leve favoritismo para essa equipe do Ituano. Se o Ituano vence, meu amigo,
fica a 1 ponto da equipe do Sport e fica aí um pouco afastado desse pelotão de baixo, vai brigar para algo mais. Então, para essa partida, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o jogo do Sampaio Corrêa versus Bahia, tem início às 21h30. Na classificação, o Sampaio Corrêa é o oitavo colocado em 22 jogos disputados, com 29 pontos conquistados, 26 gols marcados, 25 gols sofridos. Enfrenta o Bahia na segunda colocação, em 22 jogos disputados, 40 pontos conquistados, 25 gols marcados, 11 gols sofridos. Essa equipe do Sampaio Corrêa é o segundo melhor mandante da competição. Em 10 jogos disputados, 8 vitórias, 2 empates, 22 gols marcados, 6 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Lembrando que tem 26 pontos também atuando em casa, a equipe do Vasco e a equipe do Bahia. Só que a equipe do Sampaio Corrêa tem 2 jogos a menos que o demais e tem mais gol que o próprio líder Cruzeiro atuando em casa. Já atuando fora de casa, essa equipe do Bahia é o quarto melhor visitante da competição. Em 10 jogos disputados, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 8 gols marcados, 6 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 9 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Sampaio Corrêa vem numa sequência de 5 jogos sofrendo gol. Em 7 de 8 saiu menos que 11 escanteios. Em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Bahia vem em 8 dos últimos 10 jogos saindo menos que 3 gols. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias da equipe do Bahia. Lembrando que o Bahia ainda não conseguiu vencer essa equipe do Sampaio Corrêa atuando em casa. Ou seja, são 4 confrontos aí direto entre Sampaio Corrêa versus Bahia em seus domínios. Claro que o Sampaio Corrêa conseguiu aí 2 empates e 2 vitórias, com pouquíssimos gols. Nos últimos 4 confrontos saiu a menos de 1,5 gols. Para essa partida, não vejo o Bahia vencendo, mesmo sendo uma equipe que tem um elenco mais qualificado, enfrenta uma equipe muito bem encaixada em seus domínios. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate ao intervalo e também jogo para menos de 2,5 gols. Probabilidade 1-0 casa. Bom, tropa, os nossos prognósticos de palpite de futebol para esta terça-feira são esses. Se você quer uma dica bônus de mini ou possível zebra, pode estar pegando aí esse Sampaio Corrêa com empate jogo todo, dependendo da ordem. Então é isso. Fica agora com o nosso provável bilhete pronto. Partiu, tropa!